podcast Conexão Jovem, começando com vocês mais um episódio. Nós estamos em agosto. Em agosto a gente fala do Agosto Lilás. Vocês sabem qual é o Agosto Lilás? A gente está aqui hoje com a aprendiz Fernanda e com a Raquel, que veio conversar um pouquinho conosco sobre o que é a violência contra a mulher, que é o que a gente trabalha no Agosto Lilás. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Jovem, aqui da FET, onde o aprendiz diz o que quer ouvir e a gente fala o que ele quer escutar. Então é com muito carinho que a gente te convida aqui hoje para dividir conosco a sua experiência e contar um pouquinho da sua história. Eu tô todo feliz, muito feliz. De verdade, Lu, obrigada, Fê. Estou em casa, o professor Alan está conosco. Estou muito feliz de verdade, gente. É um prazer estar na casa da FET, para mim é uma honra. Falar para jovens e adolescentes é um privilégio, assim, inenarrável de fato, porque nós estamos no lugar certo para dar o recado de base. Então, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Que bom, seja sempre bem-vindo ao nosso espaço. E a Raquel, então, começa contando pra gente, né, Fê, um pouquinho da sua história, um pouquinho como é que começou toda essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher na vida da Raquel. Nos conta um pouquinho e a gente vai conversando ao redor. Vou começar do começo, né? Já que estamos falando de adolescentes, eu tinha 14 anos de idade. E, como todo adolescente, qual que é o desafio dos pais? Vamos namorar, né? E aí eu conheci um rapaz jovem, lindo, de verdade. Nunca tinha namorado e eu falei, é o cara, é o meu príncipe. Encontrei o príncipe, gente. De verdade, era uma pessoa muito bacana. E só que ao longo do namoro, que não durou muito tempo, isso com 8 meses. Mas pra até chegar nesses 8 meses de namoro, gente, pensa no choro dessa pessoa. Eu comecei a namorar, como todos os adolescentes, escondido dos pais. E aí eu comecei e ele tinha 23 anos. E ele era mais velho que eu. Então é aquela pessoa que você se sente segura, ele vai fazer tudo que você precisa, ele sabe chegar, ele tinha a fala correta, o perfil, o perfume, tudo combinadinho. Era perfeito. Era o príncipe de fato para aquele tempo. E aí eu falei assim, o que tem, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu vou começar a namorar esse menino escondido? E aí, de repente, ele falou assim, eu não posso te namorar escondido, eu quero conhecer seus pais. E eu já sabia, no meu histórico, que eu não poderia namorar aos 14 anos. Tinha um trato com os meus pais, para começar a partir dos 17, 18, porque tinha família, tinha curso, tinha idade. Mas, de qualquer forma, eu comecei a namorar escondido esse rapaz. E aí um dia eu comecei, mãe, eu posso namorar? Porque ele queria mesmo, ele falou, olha, eu quero namorar e tal, não sei o que, vou namorar em casa certinho. E aí eu falei pra minha mãe, taxativa, de jeito nenhum, você não tem idade pra isso, acabou de fazer 14 anos, de forma alguma. E eu falei, e agora minha consciência? Eu tô namorando escondido, mentindo pra minha mãe, e eu não conseguia ser essa pessoa que estava mentindo. Aí um dia eu comecei a chorar absurdo, em cima do prato de comida, gente, eu chorava. E eu, sendo de um berço evangélico, o que eu fiz? Mãe, a palavra de Deus fala pra mim, assim, que tá confirmando meu namoro, que eu tenho que ser feliz. Gente, eu comecei a abrir a Bíblia, sério mesmo. Pra poder conhecer ela daquele... Biblicamente falando, mãe... Eu sentava no pé da cama da minha mãe e falava assim, o versículo aqui, mãe, ele confirma. Te juro, gente, eu falo isso com toda a minha... Isso é muito verdade. Isso no ambiente nosso, que nós crescemos, que os pais tinham que saber mesmo. Não era permitido mentir, porque o couro vinha, com certeza. A surra era inevitável, nem ameaça. E aí acontecia. E aí que eu fiz? Eu tinha dois caminhos. Ou fazia isso, eu falei, eu não vou continuar namorando escondido. Enfim, minha mãe deixou namorar devido a esse tanto de coisa que eu fui fazer. Todos os dias eu ia pro pé da cama dela, na hora de dormir. Mãe, vamos ler aqui o versículo aqui, olha, tá confirmando. E aí eu falei, aí um dia ela falou assim, vou deixar você namorar. As condições são essas. Namorar em casa, sempre acompanhado. Gente, isso a gente tá falando de 1995, o começo do namoro. E isso lá era muito real. Filhos andavam acompanhados pra namorar. E pronto. E aí eu falei assim, beleza. Eu falei, então tá, mãe, as condições são essas, são horário de entrar na minha casa, horário de sair e não namora durante a semana. Tinha o sábado e o domingo. Durante a semana você trabalha, estuda, tem suas obrigações e tal. Nós somos 6 filhos, eu tinha um monte de irmão pra cuidar e tá tudo certo. Concordei com tudo. Enfim, durante o namoro, e aí eu fui percebendo coisas que eu não pesei antes, quando eu fui pedir a minha mãe. Ele não era da mesma igreja que eu. Mas ele era da igreja também. Ele era outro, ele era de outro segmento, na verdade. Então eles eram católicos e eu evangélica.
E aí, já naquela ocasião, não é como hoje que eu consigo falar mais abertamente sobre isso. Naquela ocasião, quem era crente, quem era católico, católico. Crente no sentido que eu falo cristão, evangélico praticante. Que todos nós somos cristãos, todos somos crentes evangélicos. Mas era assim, ele falava crente mesmo. Era muito isso. Era muito diferente. Distintos. Então, naquela época, você falava assim, a pessoa era evangélica, ela não misturava com o católico. Eram segmentos, visões diferentes de igreja. O final da história é que ele não enxergava com a mesma forma que eu. E aí, eu cheguei ao ponto de que eu levava ele pra igreja, que minha mãe falou, as condições é você ir pra igreja comigo. E aí, eu falava assim, agora, o que eu vou fazer com esse moço? Ele sentava no canto da igreja, gente, ele começava a debochar do culto. E eu falava, gente, eu nasci nesse lugar, era minha casa. E aí, de repente, eu tava com uma pessoa que era o meu príncipe encantado e que começou a quebrar tudo aquilo. Eu falei assim, Jesus, e agora? Eu não vou largar a igreja, eu não vou largar o que eu conheço, o que eu acredito e gosto, por causa de uma pessoa que tá, tipo, criticando o lugar que eu estou. Porque a igreja era o outro universo, pessoal. Ia cantar, era diferente, era totalmente diferente. Enfim. E aí, com isso, começaram a vir outras coisas. Ciúme. Aí começou a vir o ciúme, porque eu era uma pessoa 9 anos mais nova que ele. E aí, eu comecei a sentir aquele ciúminho aqui, porque eu estava estudando, eu estava com vários, eu tenho. Você começou a perceber que tinha alguma coisa que ia em excesso. É isso. Quando eu comecei a olhar o olhar, assim, era um comecinho de namoro, no começo eu acho bonitinho. Ah, ele é ciumento. Eu ainda sou da época que preenchi o caderninho, que era bonitinho, lembra? Primeiro beijo. Ele gosta de quê? Sim, lembra. E aí eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada nesse namoro. Aí eu comecei a perceber essa questão da possessividade sobre mim. E eu com 14 anos e muito atenta ali ao que estava acontecendo em volta. E aí eu me achava, pra hoje eu olho e falo assim, gente... Era um pouco à frente. Porque eu percebi muito rápido isso. E aí ele começou a questionar as pessoas que andavam comigo. Mas eu não era uma menina assim pra frente, ao ponto de falar assim, porque pendura no braço do coleguinha, fica beijando o coleguinha. Não fazia essas coisas, mas eu conversava com várias pessoas. Comunicativa. Sempre fui. Normal, toda vida. E aí ele começou a falar sobre a escola. Olha, você tá indo pra eu indo pra 7ª série. Aí ele falou assim, porque naquela época decidia se o ensino médio, ele já era técnico. Que é o que tá voltando hoje no estado. E aí, naquela ocasião, você decidia, você vai ser secretariado, ou você vai fazer magistério, ou não sei o quê. E era contabilidade, se não me engano. E aí, eu decidi. E eu falei assim, olha, eu vou, quando eu entrar no colegial, eu vou seguir ou secretariado, alguma coisa assim. Ele falou assim, você vai fazer magistério. Por quê? Ele mesmo definindo. Aquilo, pra mim, fez assim. Falei assim, como assim? Não, você vai dar aula? Eu falei assim, eu nunca me vi professora. Não naquele momento. E eu falava assim, eu poderia ser o que você quisesse, dentista, açougueiro, o que fosse, mas eu não me via na sala de aula porque alguém definiu que eu seria. E eu falei, de jeito nenhum. Eu achava muito fino aquela questão de ser secretária e tudo mais, de fazer secretária. O meu raciocínio era esse. Você imagina. Não porque o professor não fosse, né? Mas eu não achava fácil. Se a gente ficar lá no quadro, gritando com esse monte de meninas. Não é o que era pra mim. Não me via fazendo isso. E aí eu falei assim, ele tá definindo isso hoje? O homem que tá falando vai casar comigo, porque naquela época, gente, o namorado, ele entrava na sua casa e tinha que falar, o dia que começava a namorar com você tinha que ter data de noivado marcado. Sim. Era assim. E você sabia, e ele tinha que ter uma casa pra te colocar dentro. Não existia esse negócio, acho que daqui a pouco. Não. E aí ele já tinha, na época eles tinham algumas posses e tinha a questão da terra. E aí ele falou assim, meu pai já estava definindo, demarcando lugar. E eu falei, pronto, e agora? Meu pai tá marcando lugar e esse cara tá me pressionando, esse namoro não vai dar certo. E eu já comecei a sentir no coração pra terminar. Aquela questão de me coagindo ali, foi tão coisa estranha. Meu coração começou a arder em volta disso, eu comecei a conversar com a minha mãe. Mãe, eu não estou sentindo bem com esse namoro. Meu falou, ora... E vão pedir a Deus. E aí um dia eu cheguei nele e falei, quer saber? Eu vou terminar. Aí você terminou? Terminei o namoro. Agora você pensa a situação. Eu terminei com ele na semana do Dia dos Namorados. 2 dias depois. Eu não tava, tipo assim, não tinha... Pra mim era indiferente. Eu queria terminar porque me apertou tanto o Dia dos Namorados. O meu coração, ele apertava. Eu falava assim, porque todo mundo tá assim, Dia dos Namorados, eu tenho que ganhar um presente, tem que passar namorando, porque era importante. 2 dias depois eu falei, quer saber? Isso não é importante. Mais importante é o que vai acontecer comigo daqui a um tempo namorando esse moço. E se eu casar com ele nessa situação?
ele me perguntando com quem eu tava, por que eu cheguei em tal horário, marcando meus passos, sabendo onde eu tava, sem eu ver ele. E falava assim, eu te vi em tal lugar. E eu falava, como assim que você me viu em tal lugar e não chegou? E não foi até mim? Você começou a entender que ele tava te vigiando. Eu andava de ônibus, eu morava na periferia. E eu falei, como assim que ele arrancou lá do fim do mundo pra parar não sei aonde pra me ver? E eu te vi e não fui até você? E eu falei, não tá normal, alguém me vigiando. Aí eu falei, mãe, não estou sentindo confortável e tal, e eu vou terminar, e terminei mesmo. Terminei com ele e falou assim, e no meio disso teve uma questão da família. Família também envolvida, do lado dele. Falou, olha, eu achei que você era só um passatempo pro meu irmão, por isso eu te apresentei. Eu não achei que ele te levaria a sério. E aí eu falei assim, isso não vai dar certo. E aí eu fui, nesse dia eu falei com ele, olha, tô terminando por isso, a gente não vai continuar. Aí ele falou, olha, você está se precipitando, então vamos fazer o seguinte, domingo eu volto e a gente continua esse assunto. E eu falei, não volta domingo porque pra mim o assunto encerrou hoje. Isso lá na minha casa. E entrei pra dentro, avisei minha mãe, terminei o namoro e tá tudo certo. Passou o fim de semana, o que acontecia? Durante a semana toda, meu pai não trabalhava, aí entra o contexto da violência doméstica, que é onde eu quero chegar. Normalmente nós somos pessoas frágeis à vista do outro. Sim. E nesse sentido do outro que eu falo, daquele que acha que tem a posse. E que tá se aproximando pra montar Deixa eu ver as brechas. essas brechas. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. E aí, ele sabia toda a programação da minha casa. De segunda a sexta, meu pai não estava na minha casa. De segunda a sexta, meu pai trabalhava em uma outra cidade. Então, estávamos somente eu e a minha mãe e os meus 5 irmãos abaixo de mim. Eu com 14, imagina a idade dos meus irmãozinhos. Todo novinho. Tudo novinho, o caçula com 4 anos. Numa brecha de 10 anos, nascemos todos nós. E aí, eu sei que ele sabia da nossa rotina. No domingo, meu pai estaria em casa, ele sabia. E ele não foi na minha casa no domingo. E aí eu falei, pô, então ele deve ter entendido e encerrou esse assunto. Esqueceu. Ah, mas é isso aí, vida que segue. Segunda-feira chegou. Pra mim era um dia normal, um dia qualquer, fui pra escola, voltei, fiz a rotina da minha casa e tudo certo. Final da tarde, ele me aparece na minha casa. Ele apareceu na minha casa. Eu falei, gente, mas se eu terminei, o que ele tá fazendo aqui? Aí, de repente, ele chegou como se não tivesse acontecido nada. Sentou à mesa, jantou, tomou café. Não era calmé. Se você estivesse ainda namorando. Não era nem café, ele tomava chá. É uma coisa importante, que o pessoal depois ficou perguntando, ele era usuário de droga? Ele usava alguma coisa? Nem coca ele tomava, pra vocês terem uma ideia. Ele não tomava nada de refrigerante, ele tomava chá de camomila. Estação. Enfim, eu não tenho nada contra o chá de camomila, gente. É só pra poder brisar bem essa história. Porque por é tão assim, sabe? Porque todo mundo depois... Era tanta pergunta. Você não imaginava essa agressividade. Não, a gente ficava tão zen, né? Tudo... Aí, de repente, lá pelas tantas, aí ele perguntou, vou colocar nesses termos para vocês entenderem a questão, tanto que é importante, o espiritual nosso, ele está resguardado. Eu não fico, normalmente quando eu faço esses depoimentos, eu não fico colocando isso como a parte que tem que ser focada e tudo mais, mas eu achei importante para mim. Ter esse entendimento espiritual nosso interno é muito importante, você ter essa busca, esse cuidado espiritual. E aí, eu lembro bem de estar percebendo o comportamento dele estranho. Olha o que ele perguntou para minha mãe, Dona Efigênia, que era o nome da minha mãe. A senhora acha que esse Deus que vocês servem, ele livra? A minha mãe, gente, minha mãe é uma pessoa simples, analfabeta naquele tempo, mas ela tinha uma fé absurda. E aí o que a minha mãe fala? Se for da vontade dele de livrar, ele vai livrar. Mas se não for, ele vai permitir que aconteça e tá tudo certo. Ele não vai deixar de ser Deus. Gente, essa foi a conversa que nós tivemos depois do jantar. E minha mãe falou assim, cadê que esse homem não vai embora? Porque era 9 horas, ele não tinha ido embora, ele tinha que ir embora às 9. Todos os dias ele sabia. 9 horas nada, e ele ficando. E minha mãe esperando pra ali tomar banho. E de repente, lá pelas tantas, ele falou assim, que horas são? Hoje nós estamos falando que hoje são 22 de agosto... de 2025. Sabe que horas eram naquele dia? Eram 22 horas e 24 minutos. Eu lembro como se fosse agora. Isso a gente está falando de 17 de junho de 1996. Eu não esqueço essa fala. Porque ele perguntou o horário, em seguida eu falei assim que estava fazendo muito frio.
Todo mundo tem mania de fazer o quê? Nossa, você esquenta aqui os braços aqui. Eu virei o braço e falei assim, olha, está frio. E virei o rosto pra cá. Quando eu virei o rosto, eu só escutei um estalo. Gente, tem uma coisa que me irrita, a gente vai e volta no assunto, é bombinha, estralo, aquele estraque. Sim. Que me deixa absurda. Então, Você achou que era um traque? quem te namora, te conhece, sabe seus medos, você concorda? E aí, eu pensei que era um traque, que era um daquele. Eu olhei pro chão, não vi nada, escutei o barulho assim, olhei e falei assim, não é possível que ele sabe que eu... Olha a mente rápida. Ele sabe que eu tenho medo e eu já olhei pro chão querendo ficar, tipo assim, pronta pra uma briga. E aí eu falei, gente, não é possível que ele sabe que eu tenho medo. E aí eu olhei pra frente e vi só a fumaça e meu corpo caindo sozinho pra esquerda. Eu caindo da cadeira que eu estava. Ele estava na mesa, eu aqui, e eu caindo. Leve, leve. Igual uma pluma. Eu caindo sozinha, assim, ó. E eu não tava desmaiando. Aí, de repente, eu olhei meu braço. Só vi o sangue esguichando. Que monte de sangue. Você não sentiu a... Nada, nada. A última coisa no mundo, gente, imagina. Você imagina no outro, não com você. Você imagina na TV, no rádio. Porque na época era rádio, abaixo de milha. Criança na mesa da sua... Jesus, imagina, né? Um barracão simples. Eu tinha um barracão de 3 cômodos. Uma casa simples. Nem rebocada era a minha casa. E aí, eu caindo. E aquele monte de sangue jorrando aqui. E aí, eu só falei assim, olha a minha fala. Pra aquele... Aí, eu medo, né? E eu olhei e falei assim, falei o nome dele. E eu falei assim, não é possível que você fez isso comigo. E eu caindo e tentando entender o que estava acontecendo. Eles tinham fazendas. Na hora, eu associei rapidamente. Eu falei, ele pegou a arma da fazenda. E aí eu caindo com aquele monte de sangue jorrando. E aí eu falei assim, você fez isso comigo? E eu no chão, eu já falei assim, eu tenho problema matemático, eu não posso morrer. Olha. É sério. A professora Alain sabe muito bem a minha dificuldade com os números. Você não entendeu o motivo até agora? É esse. Hoje eu estou revelando o meu trauma. No momento da queda, gente, juro. Eu lá tô sem verdade. Eu contei minha... Pra puta que... Gente, minha mãe ouvindo aquele estadalhaço que eu tava fazendo, acho que o jeito que eu falei, e ela só apareceu assim, tadinha, imagina. Ela não achou também que aquilo tava acontecendo? Imagina, ninguém. Minha mãe me catou do chão e falou, Senhor Jesus tem poder, me catou do chão. E já foi me catando, me levar pro vizinho pra pedir socorro. E meus irmãos dormindo no quarto. E ele lá dentro aí. Dentro da minha casa. E aí eu olhei assim e falei, gente, vai ficar sentado ali enquanto aconteceu isso tudo? E aí eu saí pela porta com minha mãe tropeçando e a gente foi pedir ajuda. Numa casa de uns vizinhos que não eram tão familiarizados conosco por causa que na época a gente tinha uma questão religiosa. Sim. Que eles, a nossa forma, né, para aquela época não era o que eles consideravam. Então não nos consideravam bons vizinhos. Crente não misturava naquela época, gente, era muito complicado isso. Enfim, isso é um outro assunto para um outro dia, que isso vai ser legal a gente falar. Porque a gente era mesmo, gente, a liberdade religiosa que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer. Sim, foi construída ao longo de anos, né? A gente sofreu muito por ser crente. Hoje vocês aqui no caso de Uberaba espíritas, gente, a gente sofria absurdo, ninguém entendia, sabe? E enfim, mais para aquele tempo, nós vamos bater na porta desse povo. Eu falei, beleza, vai ser aqui mesmo. E minha mãe foi lá. E aí eles, na hora, gente, a coisa que você mais assim, eu falo, vizinho, você tem que ser bom vizinho. E tentavam. E graças a Deus eles correram, foram pedir ajuda, e enquanto isso o sangue esguichava. E aí, isso foram chegando as pessoas, e todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. E outra, não tinha iluminação elétrica. Era a base de lampião, lamparina e vela. Era o que a gente tinha. Imagina a cena, eu morreu, enxergar ainda, não quer dizer nada do que estava acontecendo direito. Você imagina a cena dos horrores. O sangue esguichando, eu tava com o cabelo preso na época. Eu lembro certinho, eu tava de rabo de cavalo. E eu, o sangue esguichava, minha blusa era branca, e eles enxergavam porque o sangue tava aqui na blusa, aquela bagunça. E aí minha mãe, eu parei assim e falei assim, mãe, gente, é sério, eu parei na parede. Eu sou evangélica, mas eu acredito muito nessas questões. A gente falou sobre a questão de quase morte mesmo ali que eu estive. E eu lembro bem da situação de eu encostar assim na parede e falei assim, mãe, eu estou indo embora. E eu fui sentindo meu corpo muito levinho saindo de mim. E eu fui saindo. E eu olhava para minha mãe, ficando distante de mim, e eu enxergando ela longe de mim. E eu enxergava assim, ó, eu saindo muito levinho, sem dor. E aí a minha mãe só falou assim, uma oração de mãe, acredite muito nos seus pais. É o meu recado mesmo para os adolescentes. E para os jovens ou para as pessoas que estiverem assistindo. A gente sempre fala que a oração de mãe tem muita
força. É uma conexão de Deus, né? Que nos conecta. Eu falo que a mãe é o anjo que conecta nós a Deus diretamente. E aí, eu lembro da minha mãe falar assim, Jesus, olha, gente, minha mãe é bem igual eu. Jesus, não deixa minha filha morrer porque ela é meu pé de boi. Amém. Amém. E amém. É isso. Uma mãe, gente, na hora da dor, ela não importa. Ela grita e fala, Deus, tira aqui. Isso não pode. Isso não... É assim que funciona. E aí minha mãe orou e amém. Na minha mãe falou amém. O sangue tá fazendo assim, gente. Deus só fez assim, ó. Acabou. Aquele sangue parou de esguichar. Ele esguichava. Porque são vasos. É isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Ah, pegou aqui? Aqui. Entrou aqui. Isso que a gente tava vendo. E saiu daqui. Desse lado de cá. E aí, a gente até então tava sabendo o que entrou, o que saiu, por onde entrou, por onde saiu. A gente não sabia nada. Nisso, chega a polícia e fala, cadê a menina? Pensou que o moço tinha sumido. E aí eu voltei. Eu já tava voltando. Eu falei, mãe, na hora que minha mãe falou amém ali pra mim, eu falei assim, mãe, já tá tudo bem. Fui voltando, conversando. Cadê os irmãos? Cadê o namorado, o ex-namorado? E aí nós fomos voltando. Porque minha preocupação é se eu tivesse feito alguma coisa com meus irmãos. Aí os vizinhos já tinham ido lá. Aí ficaram de cima do terreno, vigiando ele lá embaixo, porque era um cara armado dentro da minha casa. E aí dava pra ver certinho. Aí o que eles falaram? Ele está sentado na cadeira e a arma debaixo da cadeira. No mesmo lugar que ele atirou em você, ele permaneceu. E aí meus irmãos saíram, e meus irmãos menores narrando a cena para o pessoal, para eles conseguirem sair de dentro de casa. Aí eles narraram, olha, ele tá aqui, mas tá vomitando muito sangue e tal. E aí os meus irmãos foram saindo, porque ele fazia muito barulho. Do jeito que ele dava. Ele atirou em você e depois atirou. Aí que nós vamos descobrir que ele tinha dado um tiro no ouvido. Dentro da minha casa. E aí, nisso, os policiais chegaram, pensaram que ele tinha fugido. Aí foram contar o contexto, falaram, olha, ele tá lá dentro, ele deu um tiro no ouvido. Provavelmente no ouvido, porque ninguém sabia. Como ele vomitava o sangue, tanto o pessoal falou assim, já tirou na cabeça, no ouvido de algum lugar. E aí meus irmãos foram retirados da casa, né? Mas enquanto isso, eu já tinha visto toda a cena. E aí, nisso, aí o policial falou assim pra mim, assim, ó. Falou pra minha mãe, ó, ela tá falando, ela tá consciente, vamos levá-la. E vamos levá-lo, porque ele ainda tava vivo. E a senhora pode ficar aqui cuidando das crianças, olha só, pra aquele tempo. Hoje você não pode fazer isso. Nunca, jamais. Ser uma criança, um adolescente de 14 anos de idade, baleada, fui levada ao hospital, eu, o policial e o rapaz que estava comigo e o motorista da ambulância. E os outros policiais ficaram periciando o lugar, que era o contexto, lógico. E isso, gente, era coisa daquele tempo. E hoje, sabe que isso não pode. Porque eu teria que ter algum adulto comigo. Ele não poderia ir no mesmo carro. Imagina! E aí, eu lembro que eu falava assim, eu quero sair desse carro. E aí o policial falava assim, a gente tá quase chegando. Isso assim, gente falando como se fosse hoje, aqui em Uberaba, uma localização. Vamos pensar, Alfredo Freire para o hospital escola, a distância que eu tava andando com eles. Tava na zona rural, né? Periférico mesmo. Isso, lá era uma zona rural. Pra aquela época, assim. E era longe. E aí, de repente, eu falei assim, gente, agora? Tá, fui sentada, bonitinho, conversando com... Aí o pessoal perguntando pra mim, você brigou com ele? Você teve uma discussão? Eu falei, só pedi pra terminar. Como assim você só pediu pra terminar? E ele fez isso. Ninguém saiu atirando e ninguém... Oh, gente, esses são os termos. E aí eu falei assim, olha, foi isso que aconteceu. Ele só atirou em mim. Eu não tive uma discussão com ele. Ele jantou e eu fui falando. Ele jantou, ele tomou chá, ele conversou com a minha mãe, falou alguma coisa, mas não teve uma discussão. E aí o policial continuou nessa linha de perguntas até chegarmos ao hospital. No hospital, tiraram ele da ambulância e foram analisar. A bala estava realmente alojada na cabeça, ele explodiu o cérebro dele. E aí falaram, não tem recurso aqui, porque tá explodindo, tipo, vou colocar explodir no sentido, pra poder ficar mais fácil entender, mas... Sim. Era isso, basicamente isso. E aí falou, não tem muito recurso aqui, vamos levar para Belo Horizonte e vamos continuar o atendimento dele lá. Colocaram na ambulância, eu fiz tudo isso, eu adolescente naquela época. Sim. Me internei e liberei ele ainda para ser internado, para Scott. Gente, a história muda muito. A gente tá falando de um contexto de violência doméstica. E aí, hoje a gente fala sobre isso, não tinha. Hoje a gente tem recursos e cuidados para essas mulheres. E hoje a gente tem onde buscar, né? A mulher hoje, graças a Deus, ela tem onde recorrer quando ela sofre com violência doméstica. Agora você imagina,
naquela época, gente, isso era um contexto, por mais que era ainda já falado, mas era um contexto distante. Era muito distante. Um contexto muito longe ainda da nossa realidade. Maria da Penha ela foi ser validada mesmo em 2006, 10 anos depois do meu acidente. Isso, olha a briga que a gente tem até hoje. E aí, de repente, aí eles falam assim, agora vamos dar uma olhada na menina. Eu lá, gente, conversando, andando pelo corredor do hospital. Andando. Porque eu tinha ido sentada, tá tudo certo. Aí, de repente, eu parei assim, ó, pra fazer o raio-x. Aí foram fazer raio-x, eu lá, parada aqui o rosto. Aí eu comecei a sentir, aí que eu comecei a sentir um pouco de dor. Aí levei o braço assim, aí parei. Aí o policial atrás de mim falou, tem alguma coisa errada nessa moça. Quando ele olhou para minhas costas, aí tava lá. Ele falou assim, tem 2 marcas aqui, tem 2 perfurações. Gente, eu que não tinha conseguido morrer antes, eu quase morria. Você já sentiu? Como assim que eu tenho 2 balas nas costas? Aí ele, peraí que ela tem 2 perfurações. Aí eu, perfurações? Meu Deus. Aí ele olhou e falou assim, essa aqui é a bala, puxou a bala na mão, do lado de fora da minha blusa. Aqui embaixo assim, próximo aqui do meu quadril aqui. E aí ele falou assim, que saiu na blusa do lado de fora. E aí em cima, ele falou assim, essa entrou. Quando ele falou essa entrou, o médico ficou em desespero. Porque eu tava o tempo todo, tinha quase 2 horas do meu acidente, eu rodando pelo hospital, andando. E aí, tipo assim, eu já tinha ficado na minha casa, eu tinha andado, eu tinha ficado sentada, vizinho, indo do carro. Tem todo um contexto, situação. Aí que falou, meu Deus, agora dá uma hemorragia aqui, vai morrer. Porque quantos acidentes a gente já ouviu falar? Sim. E aí que foram me avaliar o historial inteiro pra ver onde que tava a bala. Aí descobriram, a bala está na coluna. Eu até mando pra vocês depois, se vocês quiserem associar o vídeo. Tem a fotinho lá, tudo certinho, que eu sempre faço acompanhamento. Então, a bala entrou na minha clavícula e depois ela entrou nas vértebras. E aí ela foi lá e fez assim, ó, pá. Ela encostou na minha coluna, alojou. Então, hoje eu tenho uma bala encapsulada, calibre 22, na minha coluna. Aí vocês me verem conversando, andando, tá tudo certo. Mas, então, por mim, a glória não é minha. Eu falo que é muito por Deus, por a gente falar a questão da fé. Pra mim, não tinha outro caminho. O que o médico perguntou? Como você está falando, como você está ouvindo e como você não ficou paraplégica. Essas eram as maiores dúvidas de um neurologista no plantão. Por quê? Começaram a rastrear onde que a bala tinha entrado, que eu tava continuando a falar e ouvir. A bala que entra aqui... Pra eles não fazia sentido, né? Até hoje. Até hoje. Ô, Raquel, diante de tudo que você está nos contando, né? A gente tem aí hoje todo esse aparato, né? Que ampara as mulheres. Mas assim, se hoje você tivesse que olhar para uma adolescente e fazer uma pergunta, né? Eu acho que a Fê tá aqui, que eu vejo que ela nem... E já olhei umas 2 vezes para ela em audiência e falei assim, tu vês ela ali na risca. Então, se hoje você tivesse falado assim, Luciana, eu queria deixar um recado. Qual é o recado hoje, no atual momento que a gente vive? Você é uma pessoa que é formada em direito, que eu sei, que conhece das nossas leis, que conhece do nosso sistema também, de suas, né? Que recado você deixaria para as meninas, baseado na sua experiência e também baseado no que a gente tem hoje para nos ajudar nessa questão da violência contra a mulher? O que eu falo hoje é que naquela época nós tínhamos... A minha base era muito... Eu tinha uma base sólida que foi meu apoio familiar. Mesmo sem minha mãe ter entendimento que eu estava num contexto de violência. O que eu falo hoje para todos os adolescentes e para os jovens hoje, vamos colocar, ouça seus pais. Se sua mãe fala, corre desse cara, corre. Corre dessa menina, corre. De verdade, sem olhar para trás. Sem testanejar, não discuta, não minta, não faça segunda conta no Instagram. De verdade, não faça isso. Não minta para os seus pais jamais. Com quem você está andando, com qual é o seu coleguinha que está te cobrindo. E se você, coleguinha, que tem uma amiga ou um amigo que está passando por este tipo de relacionamento, ele é bonitinho, ele vai chegar com uma fala muito bacana, gente, vocês não têm noção. Ele vai tentar conquistar os seus amigos. Ele é o perfil. Ele paga a conta deles. Ele compra o sorvete, o açaí. Ele paga o Jorge Mateus. Né? Tô dando... Isso é verdade. Ele vai te buscar lá na sua casa, vai pagar seu Uber. Ele vai ser o cara.
Ele vai bater na sua amiga, ele vai mentir para sua amiga, ele vai trair a sua amiga, ele vai falar coisas que você acha que vai ser normal. Sua amiga hoje tá, porque pôs a roupa errada, o cabelo não é legal, e você vai achar, não, é porque ele é um amigo que ele gosta muito da minha amiga, mas ele tem um pouquinho de ciúme do cabelo dela, da maquiagem que ela usa, o batom não tá legal. E às vezes, né, Raquel, o ciúme ele vem disfarçado, tá, gente? Ele vem disfarçado de cuidado, ele vem disfarçado de zelo. E a gente tem que estar muito atento. A gente escuta também, tem esse termo, Exatamente. E não é só em relação à mulher, não. A gente, o homem. É isso que eu ia falar dos dois. Isso. Então a gente tem que estar muito atento. Hoje se dá várias nomenclaturas para vários tipos de situações, vamos dizer, de saúde mental. Mas eu acho que existe uma que define qualquer outra. Violência, violência. E aí, Portugal, saúde mental, não tem termo para isso. É violência, então deixa de ser uma violência. E é psicológico. Eu falo que muitas das vezes não vai agredir com as mãos ou com uma arma. Ele vai, é a mente. Mas ele talvez veio de um contexto. Quando nós fizemos um programa na época, a gente já saindo um pouco daquilo que aconteceu, dentro do que aconteceu. Eu lembro que eu falava que eu tinha que ter uma relevância. Você falou sobre a questão do curso e do que os suportes que a gente tem hoje. Estude, aprenda. Pega essa rede de internet que você está nela e aprenda. Sabe? Leia sobre as leis. Eu não posso ficar esperando só que o governo, que é o professor, que a obrigação é do Alan, da tia Lu, de ir lá e me ensinar. Não, porque na hora de fazer o que não presta, tá lá na mão. O Instagram não sai o dia inteiro da mão, concorda? Concordo. E a gente não pode ficar esperando que alguém tome uma atitude por nós. É seu. Quem tá ao seu redor também, a gente pode até ajudar, hein? Mas quando você tá vivendo, isso eu acompanho muitas mulheres em BH, ou Raquel, e vi isso muito de perto. Quando a pessoa tá vivendo ali no contexto da violência doméstica, se ela não colocar um basta, se ela não se posicionar na vida dela, não adianta. A violência ela vai continuar. Eu posso falar, Raquel, pode falar todo mundo, você pode ter toda uma rede de apoio. Essa rede de apoio você quase não tem. Voltando sobre o suporte, hoje nós temos as proteções que nós temos hoje em Uberaba temos a vara que cuida da violência doméstica. Gente, foi inaugurada semana passada. Específica para. Nós temos a delegacia aqui em Uberaba, a delegacia civil, e aí você vai e faz as denúncias. Sim, tem o sim, tá? Ame de paixão de Sara. Pede a ajuda de Ciara. Fala, Ciara, preciso de um conselho. Senta com o pessoal que é responsável do local. A gente vai colocar aqui, a gente vai ajudar na descrição do vídeo, muitos preços, onde as pessoas podem encontrar ajuda, tá? Em caso de violência doméstica, tá? Os canais de denúncia também, tudo isso vai estar aqui na nossa descrição do vídeo. Presta atenção, olha lá, acompanhe, porque pode não ajudar você agora, sim, mas pode ter alguém que você conhece que precisa ser ajudado. Ou lá na frente você pode precisar dessa informação, você vai saber onde encontrar. A própria Polícia Militar, hoje, quando você liga, ele já tem a equipe especializada que cuida dessas famílias. Porque ela virou, a violência doméstica, ela é familiar. Porque senão eu pensei, vou proteger só quando uma mulher estiver apanhando, uma menina estiver apanhando. Não, é a família, é o contexto da família. Então, hoje nós temos, naquela época não tinha. Então, o que eu falo hoje, a gente tem muito mais caminhos de segurança e a gente tem visto que a crescente de violência está aumentando. O que está dando errado? A informação está aqui. Por que ela não está chegando? Por que as pessoas não estão conseguindo? Exato. Então, eu falo sobre as sequelas que ficaram. Eu sou uma pessoa que hoje eu consigo falar sobre, graças a Deus que na ocasião não existia a questão do psicólogo para isso. Sim. Hoje eu falo, tem terapia. Tá vendo que não tá legal? Raquel, mas eu não tenho condições porque eu não consigo pagar, sei lá, 140, 200, 300 numa terapia. Público. E as terapias sociais também hoje tem muitos psicólogos que atendem também, além de ter os pocinhos, atendem pelo valor social e que às vezes você não tem condição de pagar uma terapia, como a Raquel falou, de 150, 170, 200 reais, mas tem as terapias sociais. Busca informações. Aqui mesmo na FET a gente tem um hall de psicólogos que atendem por valor social os nossos aprendizes. Sim. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para você sobre esse pós dessa violência que você sofreu. Como que você lidou com isso e como que você lida até hoje e passa isso para os seus filhos? Isso é muito bom. Para aquela ocasião, nós mudamos de cidade,
Quando o pessoal fala, saia do raio de distância que você puder desse ambiente. E meus pais não tinham essa orientação, era tudo muito intuitivo. Minha família foi lá e falou, sai todo mundo daí, a gente tirando vocês daí. Por quê? A primeira coisa que a família dele fez, eu entrei, isso foi dia 17, no dia 20, eu saí do hospital de manhã e ele morreu na madrugada. Eu não podia ficar naquele ambiente. Eu tinha um ambiente de várias dores. Eu não queria que uma pessoa tivesse morrido. Sim. Eu não queria que um pai e uma mãe, idosos, tivessem perdido um filho. E aí a família acaba desculpando, né? Eu fui a culpada. E eu fui apontada mesmo como culpada. A minha mãe, a minha família. E aquilo não era um ambiente que seria saudável para meus irmãos. E nem para mim. Quando alguém fala, saia dessa cidade, muda de ambiente, cria força e some, vai fazer outra coisa. Ah, mas eu não tenho porque eu conquistei a casa, e eu tenho isso, e não sei o quê. Ele não merece porque eu não tenho que sair, que se ele quiser que ele saia. Saia enquanto você tá viva. Saia enquanto você tem vida. Muda de vida, acha uma forma, cria força. Raquel, mas não é só assim, no estalar de dedo, como que eu vou arrumar? Nós viemos para Uberaba. Isso, a gente tá falando, nós viemos, nós mudamos para uma outra cidade, acabou que nós mudamos, consequentemente, para Uberaba depois. Nunca ouvi falar de Uberaba, nós viemos mudar 600 quilômetros do lugar. E retomamos, e meus pais começaram, e nós recomeçamos, e tá tudo certo. E deu certo. Hoje, o que eu consigo falar? Eu realmente não fui pro magistério. Não fui, graças a Deus. A professora Alan está aqui presente, sabe que eu não tenho esse perfil. Eu sou um outro tipo de didática, eu sou uma teacher diferente, muito bom. Meu nível é hard, eu sou mais palestrante do que uma teacher. Eu gosto de ensinar de outra forma, eu sou apaixonada com a magistratura e com quem exerce essa função. Eu tenho muito respeito. Mas, assim, de fato, eu falo que eu ensino pelo meu testemunho, pelo meu depoimento, e assim eu vivo. Então, desde aquele dia, o que me motivou foi ajudar outras pessoas a não repetirem o que eu fiz. Poderia ter sido evitado? Nem tinha como eu saber. Mas eu sei que eu consegui sair, mesmo que a consequência não foi a que eu esperava, mas eu tive um start muito rápido para um tempo de namoro. Foram 8 meses para perceber que o cara ia me sufocar. Imagina se eu tivesse casada. Sim. E pra conseguir sair, né? E conseguir sair. Força pra sair, pra ter força. O que eu vejo é isso, que eu tive uma força tão absurda pra manter meus pés lá no chão e falar assim, eu terminei, mas a consequência não foi boa, mas tá tudo certo. Como que eu vou continuar a viver com isso? E aí eu continuei. Aí eu me formei em administração, que aí o professor Alan Damas foi meu professor. E vários... Quem conhece o Alan Damas? Quem conhece o Alan Damas? Somos apaixonados. De verdade, gente, eu tenho o maior respeito. É meu professor. Tanto eu falo que em todas as situações humanas, a questão dos projetos, tanto que eu falo da violência doméstica, isso inclui um dos projetos que o professor Alan, ele é participativo assim com a família dele, porque era um projeto da família, eles juntaram a turminha que jogava futebol na periferia. E acreditou, e aí quando eu e uma amiga minha, a Carol, isso em 2019, olha o tempo que eu andei, até eu entender, gente, o mais difícil é você entender, você me perguntou. Eu sabia que eu falava do que aconteceu comigo como um acidente. Não foi um acidente. Alguém tentou me matar. Sim. E aí eu não tinha esse entendimento porque ninguém chegou pra mim pra falar, Raquel, você foi vítima de tentativa de feminicídio. Eu tive que descobrir apanhando. Na faculdade, que nós fomos falando sobre alguns projetos, como que era a minha relevância como administrador. A faculdade, ela nos instigava num ponto que eu saí da faculdade falando assim, eu quero investir num negócio mesmo. E de verdade, quando a FET falar para vocês, faça o projeto administrativo, projeto de negócio da sua empresa, do seu sonho, faça. Eu saí da faculdade com ele desenhado. E aí a Carol chegou e falou assim, Raquel, o que a gente pode fazer? E aí eu saí da faculdade, gente, numa cara de pau e falei, investimos mesmo. A gente não tinha só a coragem, Deus e... Volta. Não. Gente, você quer saber o fim dessa história? Esse podcast já tem uma parte 2 pra gente saber o fim dessa história. Então, a semana que vem, clica no próximo episódio, você vai saber o fim dessa história. Raquel, muito obrigada pela participação até aqui. O podcast Conexão Jovem de hoje vai ficando por aqui, mas aguarde a parte 2 do episódio.